Oiê! Oi, Ale, que Pois saudade! é! Já Nossa, coloquei deu um um zoom filtro agora. aqui, porque eu tô numa cara de academia, assim, olha que o cabelo. Não deu tempo de tomar banho e eu vou sair daqui e vou voltar pra natação ainda na academia. Nossa, que maravilhosa, hein? Eu tô de parabéns. Tá de parabéns. Eu, por sinal, não estou de parabéns. Ai, meu Nossa! E Deus. aí, como é que você tá? Tô bem, e você, como é que você tá? Tô bem, na correria. Acho que final de ano, né? Final de ano fica mais corrida. Na verdade, eu fiz foi desacelerar. É, Eu me permiti agora esse finalzinho de ano. Fiquei bem preguiçosa, fechei a agenda segunda-feira à tarde. Na verdade, fechei a agenda segunda de manhã e quinta-feira. Então eu não tenho. E sexta-feira. Então eu tô assim num processo mais de desacelerar. Mas eu vejo que a tendência é o pessoal no final do ano, né? Eu fiz isso durante muito tempo, né? Agora eu tô dando uma desacelerada, dando uma estudadinha, curtindo mais a Luísa. com certeza, né? E vai estar certa, sabia? Eu tento fazer um pouco disso também, sabe? Pra não ficar todo o tempo trabalhando e pensando sempre nisso e tudo mais. Mas é difícil, né? É. Ainda mais quando a gente está começando, né, Alê, assim, montando consultório. E como é que tá o consultório? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá ótimo. Raquel, vou pedir então para você se apresentar primeiro, para quem não te conhece, né? Que como eu te convidei para falar sobre esse tema maravilhoso, é um tema que me pedem tanto e assim sempre aparece na caixinha e eu acho que as mulheres, a gente precisa falar disso porque a gente precisa se identificar, né? Porque Sim. assim, é muita gente pedindo sobre isso, mas muita gente não se identificando, porque parece que é mil maravilhas, que nossa, vai tá tudo bem, nasceu, vai tá tudo bem, né? E aí, eu queria que você se apresentasse primeiro e aí a gente começa. Você vai falando e eu vou só colocar o Tá, o título tema, do né? isso. Gente, então eu sou a Raquel Machado, né? Eu sou a responsável pelo Instagram, doutora Raquel Machado. Eu sou ginecologista obstetra, formada pela Universidade Federal de Goiás. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás e também me especializei pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, eu tenho me dedicado ao estudo, principalmente da sexualidade humana. Inclusive, estou concluindo a minha pós-graduação pelo Instituto Brasileiro, né? O IBCMed. E tenho também, sou professora universitária, coordenadora de internato, então estou atuando em vários locais, assim. Mas a minha atuação principal, atualmente, meu consultório, 80% dele é com queixas de sexualidade, já. Abandonei um pouquinho a obstetrícia, tenho pego alguns casos específicos, principalmente para partos humanizados e partos normais. Eu já não pego mais cesariana para fazer, né? Um caso outro específico que eu pego. Mas com relação à sexualidade na gravidez, é uma coisa interessante, porque ela já começa numa certa perturbação antes da gravidez. Lógico que não para aquelas mulheres que não programaram, mas para aquelas mulheres que estão programando antes da gestação, o sexo ele fica extremamente programado, né? Tipo assim, olha, tá na hora, vamos lá, vamos fazer. Acaba de uma certa forma. Olha, eu com o rolinho, eu tô no quarto da minha mãe de artesanato. Acaba que para muitas pessoas isso fica meio assim, fica meio Automático, né? técnico, automático. Alguns parceiros reclamam muito porque as mulheres elas querem transar naquele dia específico, então eles passam a reclamar muito dessa questão do só o sexo para procriação. Depois, quando a mulher engravida, o que eu percebo, tanto do lado masculino quanto do feminino, e eu tenho percebido muito do lado masculino também, é um pavor e um desespero de que o sexo vá fazer mal para o bebê, Sim, sim. né? Um tabu Então, gigantesco com relação a isso, né, Raquel? é um tabu gigantesco com relação sim, que o bebê vai ser machucado, como se Sim. o pênis ele fosse chegar até lá e ele fosse causar alguma alteração. Nem mesmo para mulheres que têm problema de perdas, riscos de perdas, a gente Sim. tem trabalhos significativos que falam que a mulher tem que ficar sem relação sexual. E quando a gente fala relação sexual, né, Ale, as pessoas pensam imediatamente em penetração. Às vezes Exatamente. eu falo para as minhas pacientes, vocês podem namorar.
Vocês podem transar à vontade, do jeito que vocês quiserem. Só não vai penetrar pênis-vagina. Olha que legal. Você Exato. tem penetração anal, você tem sexo oral, você tem ficar passando pelo lado de fora, você tem masturbação, você tem tanta opção que pode ser feita. Então, Sim. não necessariamente o sexo ele vai ser perdido porque a paciente ela tem risco de trabalho de parto prematuro. Lógico que quando a mulher atinge orgasmo, às vezes é comum porque a gente tem a contratura pélvica, que ela apresente a sensação de que está tendo algumas contrações uterinas, né? Sim. Mas isso não quer dizer que isso aumente a chance da mulher abortar. Mas eu vejo que é muito tabu o sexo na gravidez, e às vezes vai mudando, né, Ale? Você percebe muito isso também, né? Sim. Uma coisa que eu percebo, Raquel, também, não só essa questão de machucar o bebê, sabe? Mas também uma questão do tipo, e de achar que a mulher, agora que ela engravidou, é pura, é intocável, não pode, né, ter o sexo, porque ela tá carregando o meu filho. Então, assim, eu vejo que tem tanto essa questão do medo de chegar ao teu bebê e às vezes machucar, né? Que a gente escuta muito, mas também muito essa questão do tipo, nossa, agora ela é mãe, né? Agora ela é mãe do meu filho, da minha filha. Então eu também vejo muito isso, assim, né? Tem muitos casais que queixam, não tanto pelo lado feminino, mas do lado masculino, por questões de má resolução, né? Das Sim, questões entre parentalidade, né? É a questão a síndrome da Virgem Maria, né? Do tipo, exato. olha, eu aprendi tudo com prostitutas, eu me relaciono muito sexualmente bem com qualquer tipo de mulher, eu faço um sexo oral, ela pode se oferecer sexualmente para mim de qualquer forma. Mas quando a mulher ela carrega no ventre dela um filho, ela se aproxima da minha mãe. E ela se aproxima de algo muito divino. Então Sim, é muito comum, às vezes, a perda do. Não muito comum, já está diminuindo, mas assim, é comum a gente ainda ver, infelizmente, a perda do interesse masculino na esposa, na parceria, por conta da mulher estar carregando o filho dele, né? Então ele fica com sim, esse negócio do tipo, ela agora ela tá carregando um filho meu, então assim, ele perde porque agora ela é mãe, né? A gente está constituindo uma família, agora é uma coisa mais séria, porque não consegue aliar a questão do sexo como uma questão fisiológica, como uma necessidade sim, fisiológica, como uma coisa que é importante, assim como se alimentar, fazer uma atividade física, e não consegue também exatamente. entender que além da parte fisiológica, ela é extremamente importante para aumentar os laços dentro do casamento, né? Com É uma coisa que eu certeza. falo muito para as minhas pacientes quanto mais você está tendo relação com o seu parceiro, quanto mais você está bem com o seu parceiro, melhor você está criando um ambiente de segurança para esse bebê que vai chegar. Então, não deixa de ser uma prova de amor para o seu filho, não deixa Sim, de ser uma questão boa para o seu filho, você está se mantendo bem com o pai dessa criança. com Lógico, não tem certeza. relacionamento bom, tudo bem, mas assim, você tá tudo bem com você, com seu parceiro, vocês são um casal, se manter tendo relação sexual, isso é extremamente importante para criar laços, para que quando essa criança chegue, vocês estejam bem para isso, né? Então Sim, é extremamente importante. Aí eles passam então para aquela fase inicial de gravidez, vão para a segunda parte, aqueles que planejaram, chegam naquela parte de, e agora? E aí tem risco, não tem risco? Nas primeiras 12 semanas não pode, e na verdade pode qualquer fase, não sim, tem essa. Pode transar, inclusive, em trabalho de parto, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente exatamente. fala Ajuda, né? ajuda, inclusive, pode transar em trabalho de parto. A única coisa que a gente pede para não ter relação sexual é estar com a bolsa rota, e Sim, aí a paciente não está em trabalho de parto, vai demorar para o bebê nascer, aí você aumenta o risco de levar infecção. Um caso específico que não pode, né? Ou uma placenta que está lá prévia. Então, tem alguns pequenos casos específicos que não pode. E aí esse bebê nasce, né? E quando aí esse é que bebê tá, né? nasce, aí é que tá. Aí que as queixas começam. Por quê? O puerpério por si só, ninguém sabe. Hoje em dia, acho que hoje eu ouvi de uma amiga que se tornou durante um período paciente, mas aí acabou que eu não estava mais na cidade, ela foi para outro médico. E ela Aham. passou por um puerpério, agora o bebê prematurinho, e ela colocou, né, o iceberg. A ponta do iceberg é a gravidez e o restante do iceberg é o Exatamente. puerpério. Gente, o puerpério por si só, que fase terrível.
Ale, eu falo que o meu puerpério psicológico relacionado à minha sexualidade durou 2 anos. Eu super Eu acho que acredito. eu acho que eu voltei a me reconhecer. Eu sempre tive uma libido muito boa. Eu sempre sexualmente fui resolvida, talvez não tão resolvida sexualmente, mas eu acredito que, de uma certa forma, a questão de querer e do desejo sempre não é por causa do filtro, não, gente. É o meu tripézinho que eu tive que improvisar aqui, porque a Luísa quebrou o meu. Eu acho que Acredito. sexualmente a Luísa quebrou meu tripé. Aí, o que que acontece? Eu percebi a volta da questão da vontade de ter relação sexual por volta de 2 anos já da Luísa. A Luísa estava com 2 anos de nascida. Foi que eu falei, olha, a Agora Raquel veio. voltou. Agora Tô veio. aqui. Então, tô aqui. Nossa, que interessante. Olha só, vontade de me masturbar, né? Vontade de ir para um banho, de me tocar, de me olhar no espelho e me ver como um ser desejante, uma mulher que precisava de carinho, de uma parceria. Foi por volta de 2 anos de nascimento. E, além de tudo, isso foi o puerpério psicológico, mas a gente tem que falar realmente Sim. naquele puerpério, né, Ale, que aquelas pacientes, elas ficam naquela primeira fase em que tem uma queda hormonal muito brusca, Sim. e além Isso é da queda importante hormonal falar muito... também, né? E aí, o que que acontece nesse período, gente? Como que a pelve tá, né? Assim, além de toda flácida, né, Ale? Quase, porque assim, você carregou um bebê, né? Assim, você tá... A Sim. pressão durante todos os 9 meses era intenso lá embaixo. Você estava bombado por estrogênio, de repente o estrogênio é retirado. Aí a gente faz uma atrofia vaginal. Gente, nós que somos ginecologistas, a Lei que é fisioterapeuta pélvica, quando a gente vê a mucosa de uma paciente no puerpério, Nossa, é triste. atrofiada, Olha, né? parece uma, é uma atrofia, parece uma borracha. Na paciente do climatério, ela é uma borracha branca. Na É. paciente do pós-parto, ela é fina, sangra, cheia de peteca, que são pontinhos vermelhos, e ela é muito, muito fina. É impossível até para a gente operar, para a gente mexer. Então, assim, ó, a paciente ela sente dor independente da lubrificação que ela vá ter. Por mais que É. ela esteja desejosa de ter relação sexual, e ela não vai estar tão desejosa, são raras as que falam que querem, ela vai ter muita dor para penetração, mesmo ela estando Sim. lubrificada, porque a vagina está com a mucosa muito fina. Então, é um período que a paciente tem muita dor. E aí que é o momento de, mais uma vez, Ale, a gente tratar que o sexo, gente, ele não é É só penetração. penetrativo. Exato. É uma coisa que é Exatamente. extremamente importante. A gente tem que entender, gente, que o correspondente da vagina feminina é o saco do homem. Eu acho interessante porque que a gente não propõe para o homem a gente ficar só futucando o saco deles, né? Não, beleza, você pode me penetrar, mas também eu vou ficar só futucando o seu saco aqui e eu quero ver você gozar, filho da mãe. Porque assim, ó, ninguém estimula a glande, né? Aí você imagina, ninguém estimula o nosso clitóris. Às vezes a gente tá lá, estimula a glande, eles têm a oportunidade de, na penetração, estimular a glande. A gente tem toda a dificuldade anatômica, o clitóris ele tem que ser trabalhado, Sim. movimentado, e a mulher ainda tá com a vagina, que não é o órgão sexual adequado para um bom orgasmo, e aí o homem tá lá insistindo que quer transar. Tá, mas pode transar à vontade, mas não precisa transar com penetração. E eu vejo que às vezes tem uma insensibilidade muito grande, às vezes até por parte dos profissionais da área da saúde, em Sim. falar, não, deu 40 dias, tá Pode ir. ótima. Nossa, Pode já pode. transar, nossa, já Imagina. pode, imagina. E a mulher tá assim, ó, pode o Tipo, quê? não. Só transar. Vai lá Não pode, transar. E você não. fala, não, não pode não. Né? Então, assim, é muito doloroso. Assim, eu lembro exatamente das minhas primeiras penetrações. Elas duraram, assim, por volta de 2, 3 meses, mesmo com vontade. Mesmo com lubrificação, eu tenho que falar, gente, tem que ser. Eu falo para todos os pacientes, eu falo, leva o parceiro na consulta de puerpério. Eu gosto que o parceiro vai, que é para eu falar, tá vendo? É o seguinte, vocês vão começar a poder Sim. transar daqui a pouco. Quando for transar, é para comprar um KY, é para comprar um lubrificante à base de água. Mesmo que pareça que ela está lubrificada, vai doer demais. Entenda que você vai ter que fazer ela gozar antes de penetrar e ela vai ter que pedir para ser penetrada. Porque mesmo com tudo isso, ela ainda vai ter dor. Então, são coisas que elas devem ser conversadas, né, com o profissional da saúde, porque senão a paciente ela vai sofrer muito. E ela vai sofrer não é só Demais. pela dor.
Ela vai sofrer porque, gente, sinceramente, Ale, eu estava lendo uma pesquisa esses dias, quanto por cento de um casal casado ou de um casal em relacionamento estável fala sobre sexo? Parece que menos de 3% fala sobre sexualidade. E aí, o que que acontece? O homem, ele tá mais acostumado no dia a Nossa, é dia, ele muito vê pouco. pornografia, ele fala sobre... Então, assim, talvez ele fale mais sobre sexualidade fora do ambiente lá dentro do casamento. E nós não. Sim, Aí você imagina, dentro dos assuntos que a gente fala, imagina quando nasce um bebê. Gente, não tem nada que compete com um bebê. Nada. Nada. exatamente. Nada. E aí, o cansaço. Porque você está amamentando. Você está se alimentando mal. Você está dormindo mal. Amamentar é uma canseira extrema. Eu lembro de amamentar. Eu amamentei 8 dias. Eu amamentava, eu tinha um cansaço. E eu pingava suor assim na Luísa. Uma sede, um fedor. Sabe, assim, era um negócio horrível. Eu ficava pensando, gente, como é que alguém transa desse jeito? Porque só, você tem um bebê que é muito mais gostoso que qualquer coisa do mundo. Quem que quer transar? Sim, Você tá numa fase que você tá se sentindo feia, larga, com suador intenso, um cheiro muito intenso. Então, assim, é tudo totalmente inapropriado para o sexo, né? Eu tô lendo a Esther Perel, que ela é uma das grandes sexólogas, né? Ela terminou agora a formação aham. dela nos Estados Unidos, ela é belga. Aí ela fala, por que, Deus, que o sexo cria os filhos e os filhos destroem o sexo? Muito Tinha, bom. só, tinha que ter tido outra via, tinha que ter tido Outro outra via, não tem jeito. condições. Tinha que ter tido outro jeito, porque assim, por que, que o sexo faz os filhos e os filhos destroem? Não tem condição, né? E aí eu acho É. interessante isso, assim, porque a gente não tem, né, Ale? A gente não tem para isso, assim, para esse momento. E aí eu acredito que o ideal para esse momento para paciente é ter uma boa conversa com o parceiro para que ele entenda que sexo não é penetração, que eles podem voltar a namorar, que a paciente ela tenha um pouco de. A Ana Canosa, que é minha professora da pós, que é uma das grandes sexólogas aqui Aham. brasileiras, ela usa a hashtag por que não? A hashtag por que não é o seguinte, eu não tô fazendo nada, eu sei que se eu transar e eu tiver um orgasmo, eu vou dormir melhor, eu vou dormir mais relaxada. Querendo ou não, eu tô muito estressada nesse puerpério. Por que não? Eu vou tentar, eu vou dar essa oportunidade. E o parceiro chega, faz um bom sexo, que não é preliminar, né, gente? É sexo mesmo, que não seja Exatamente. com penetração. Depois, se a paciente se sentir confortável, permite penetração, ou então ela ajuda ele a ter um orgasmo de outra forma que também não seja penetração. E aí, com Sim. consentimentos de ambas as partes, eles vão ter uma vida sexual ativa, mas não necessariamente com penetração. Porque isso é uma coisa que realmente tem que ter acordo, porque demora muito e dói muito, né? Então, acho que é E extremamente eu importante que sempre, isso esteja acordado, sim, e eu sempre né? falo, isso não só para as mulheres que estão no pós-parto, mas para todas. Sempre quem tem que falar, se quer, se está pronta, se tem vontade de ter penetração, somos nós, as pessoas que vão receber a penetração. Mulher que tem Exatamente. vulva, vagina. Porque assim, é só a gente que sabe até que ponto a gente está excitada o suficiente para ter uma penetração. Tem uma. Eu não lembro se ela é psiquiatra, mas eu acho que ela era psiquiatra, a Kaplan, né? Que tem Ah, os cápsula. exercícios de Kaplan. Ela fala Aham. que para a mulher ela ser preenchida, ela precisa ser estimulada para querer ser preenchida. E no caso, a preenchida é ser penetrada. Então, assim, a gente precisa Uhum. entender que a nossa vontade, o nosso órgão de prazer, ele está ali no clitóris e não necessariamente precisa da penetração, né? Então, quem Exatamente. tem que falar que está com vontade, que quer ser penetrada, somos nós, né? Nós mulheres, porque de fato é a gente que sabe quando a gente está excitada ou não, né? Quando a gente realmente Uhum. quer. Porque eu sempre falo, gente, sexo bom, assim, ainda mais de um tempo bom, um tempo de relacionamento, ou nessa fase do pós-parto, enfim, sexo bom dá trabalho, tá? Dá trabalho. Não é aquela coisa tipo, rapidinha, relacionamento novo, tá tudo,
Não, gente, sexo de um tempo, nessas fases, assim, né? Gestação, pós-parto, enfim, dá trabalho, né? Para ser bom, de fato, dá trabalho, né? E tem que ter disposição, né? Tanto dela quanto dele, né? E é uma coisa também que eu gostaria de Sim, dar essa dica, Ale, que eu gosto demais, é o seguinte, gente. É muito difícil para a mulher, no momento em que ela está no puerpério, ela cuidar de todas as demandas. Lar. Ah, não, ela está de super. licença maternidade. Já que ela está em casa, ela pode, tranquilo, cuidar da casa, cuidar do neném, receber visita e transar de boa. Só que o que Como se acontece? O tudo neném, fosse. Nossa, ela dá conta de tudo, né, Raquel? gente, até hoje eu não faço cocô sozinha mais. Até hoje fazer cocô é com a minha filha. Então, as pessoas, até hoje eu falo assim, eu vou fazer cocô. A Luísa fala, eu vou também, mamãe. Então eu sento, a Luísa ela senta do meu lado, ela me dá a mão. Então assim, a gente perde muito de uma coisa que é até o nosso erotismo, o nosso momento Sim, a sós. Então, assim, a mulher no pós-parto, ela tá extremamente cansada. Ela não tem tempo para erotismo, ela não tem tempo para se arrumar, ela não tem tempo para olhar no espelho, ela não tem tempo para um cocô decente. Então, assim, se você não exatamente. chega em casa e não tem o mínimo do tipo, olha, já que eu quero transar e ela está cansada e ela está estressada, é um momento de mudança para ela também, olha, eu preciso transar. Às vezes os horários são de, gente, vai lá, deixa a pia limpa. Sabe? É, faz Faça assim, ó, um agrado. um agrado, coparticipe das questões em casa. Ah, não, mas eu já trabalho, eu já deixo dinheiro. É pouco, é pouco. Né? Assim, ó, tem homem que não auxilia nos cuidados do filho, que acha, ah, não, mas ela tá de licença maternidade. Tá, mas é pouco. Porque a energia para amamentar, ela é muito maior que uma energia para trabalhar, ela é muito maior que uma energia para cuidar de casa, para fazer uma academia. A mulher, ela tá num período que ela tá com um gasto energético muito alto, ela tá Sim, psicologicamente muito abalada, é a morte de uma mulher, e ela tá revivendo uma nova exato. mulher, ela não se reconhece naquilo lá. Eu falo assim, ó, de propriedade, assim, ó, eu me reconheci Sim, Raquel, mulher, depois de 2 anos disso tudo. Então, assim, olha que eu sou extremamente, assim, ó, faço terapia há zilhões de anos, sou obstetra, eu sim. trabalho com gestante há muito tempo, sou sexóloga. Então, assim, ó, nesse processo todo foram 2 anos de reconhecimento da Raquel, né? De falar, olha, que interessante, nossa, que interessante, que saudade de mim, né? Que saudade de mim, assim, ó. Sim. É, por exemplo, uma coisa simples, Ale, assim, ó, sair com os meus amigos para tomar uma cerveja e deixar minha filha em casa. Como que é envolvida a culpa? Como que a gente consegue lidar Nossa, com a demais. Raquel fora da maternidade da Luísa? Então, assim, a gente Sim. precisa de uma parceria que esteja junto com você nesse momento. Então, assim, ó, parceiro, parceira, quer transar, chega em casa, divide. Bota as roupas para bater na máquina, estende a roupa que tá na máquina, lava as vasilhas, já leva a janta. Pergunta, Isso é agora você jantar, preliminar, tem janta gente. pronta? Calma, isso é preliminar. Calma, não faz nada. Tô comprando espetinho. Gente, espetinho é barato demais. Tô levando espetinho com jantinha. Né? Quer alguma coisa? Quer um refrigerante, uma coca, um suco, qualquer coisa. Então, assim, ó, isso é Exatamente. preliminar, né? Então vai lá, organiza. Não, o jantar hoje é comigo, pode deixar que eu vou limpar. Porque aí é o seguinte, ela botou o neném pra dormir. Ou então ela tá muito cansada. Você fala, amor, você tá cansada? Tem quanto tempo que você não toma um banho só seu? Liga uma música para ela, desliga a luz, bota uma vela, dá um creme cheiroso para essa mulher, deixa essa mulher. Gente, tomar banho depois que o neném nasce é um negócio tão É luxuoso. uma vida, Parece né, um hotel cinco Raquel? estrelas. Não, a gente fala, parece um resort, assim, parece um hotel, parece aquelas lua de mel que você gastou, juntou dinheiro 5 anos assim para viajar. É uma coisa absurda. Tomar um banho depois que o neném nasce. Né? Até porque qualquer barulho você fala assim, tá chorando e vai morrer. Então, assim, quando você Sim, sabe que tem alguém de confiança que tá cuidando, você fala, não, é o meu marido, ele tá lá do lado do neném. Então, peraí, eu vou me permitir relaxar, eu vou tomar um banho, eu vou passar um creme no meu corpo, né? Então, isso é muito bom, né? E é tem que entender, extremamente porque, por exemplo, importante. a mulher ela vai estar amamentando, ela vai estar saindo leite, ela vai ter orgasmo, vai sair leite. Então, assim, gente, é uma mudança, né? Muito grande, tem que ter compreensão. Agora, um parceiro que trabalhou o dia inteiro, chegou, pegou o neném 5 minutinhos, devolveu para a mãe amamentou. Aí ele tá vendo televisão, esperando a janta ficar pronta.
termina a janta, ela vai lá limpar, o neném chorou de novo, ela dá de mamar. Aí o marido já tomou banho, ele senta lá no sofá e tá tipo assim, e aí? Que horas que vai ser? O médico já liberou. Aonde que a gente vai fazer, né? Que horas vai Aonde ser? a gente vai fazer? O menino ainda vai dormir no quarto? A gente não É. pode transar lá no quarto? E aí, se transar a menina acordar, como é que vai ser? Então, assim, ó, esse tipo de coisa, gente, ele já não dá mais. Porque, assim, ó, desde o século XIX para cá, quando a gente escolheu casar por amor, né? Exato. A gente já, do século XIX para cá, a gente escolhe casar por amor. E depois da libertação sexual de 1960 para cá, uma amiga minha, e aí, uai? Desde 1960. Qual E aí, é, né, né? Gena? Botar esses machos para ajudar. E aí, desde 1960 para cá, que a mulher teve a libertação sexual, meu colega, se você quer transar, já escolheu por amor, então você é obrigado a ter coparticipação em todo esse processo, né? Então, já que Com você quer certeza. transar e você quer uma parceira ativa, você tem que entrar em todos isso, né? Mas, Ale, conta pra gente, assim, o que a fisioterapia pode ajudar nesse processo de dor, do pós-parto, que eu poderia, às vezes, indicar para uma paciente minha, assim? Me fala. Então, quando a gente trabalha, né, e aí a Raquel vai concordar comigo, quando a gente foca muito na questão da sexualidade, a gente não vai só olhar, pelo menos eu como fisioterapeuta, não vou ficar só ali focada no assoalho pélvico dessa mulher, né? Ela chega pra mim, então, com todas essas queixas de desejo, questão da libido, e várias coisas, né? Mas falando da questão da dor, a gente vai precisar entender como é que foi também esse parto dessa mulher, se ela teve alguma intervenção, se teve, às vezes, alguma laceração, aí teve que fazer alguma sutura, se teve uma episiotomia, que né, infelizmente ainda acontece. Então a gente também vai precisar entender como é que foi esse parto, para caso se ela vai ter alguma cicatriz, né, alguma fibrose ali naquela cicatriz, dependendo do tempo que ela vier pra gente. E assim, como a Raquel falou, existe um turbilhão ali de hormônios envolvidos durante a amamentação, que isso deixa realmente ressecado, deixa a mucosa muito mais sensível. Então, o que a gente vai trabalhar nessa região é tentar amenizar ao máximo essa dor que ela vai sentir, que elas sentem normalmente durante a penetração, né? E aí, claro que é uma fase, porque esses hormônios eles vão se equilibrar, né? É para se equilibrar, mas a gente tenta ao máximo minimizar essas dores, né? Essas dores durante a relação sexual. E aí pode ser com penetração ou até sem penetração. Às vezes só de colocar um dedo já é incômodo para ela. Às vezes só de fazer uma estimulação ali externa, ela já se sente incomodada porque arde, porque dói. E aí a gente vai usar diversos recursos dentro da fisioterapia para poder aliviar essas dores, esses desconfortos, né? E não só isso. É também uma questão assim de treinamento da musculatura do assoalho pélvico, exatamente para melhorar a vascularização naquela região e mandar mais sangue. Porque daí quando a gente tem mais sangue, a gente deixa aquela região mais saudável, digamos assim, né? A gente deixa ela mais irrigada, mais lubrificada, mais sensível no sentido bom, né? Mas principalmente relacionado à dor. Então, assim, eu recebo muitas mulheres com dor na relação sexual, principalmente com penetração no pós-parto, né? Mas daí a gente sabe que vem um combo, né, Raquel? Ai, Ale, eu não tenho mais desejo, eu não consigo ficar excitada mais. E aí a gente também precisa lembrar essas mulheres que ela tá passando por um momento único da vida dela, né? Que é um momento que isso vai acontecer, que tá tudo bem, que não precisa ser na base da pressão, de querer voltar fazendo sexo, enfim, que cada uma vai ter o seu tempo, cada uma vai ter o seu jeito de lidar com isso, né? E ainda mais se ela tiver uma parceria bacana para isso. E eu sempre falo para elas que assim, você é mãe, mas a gente precisa também tentar resgatar aquilo que você gostava de fazer antes de ser mãe. Porque você continua sendo
a mulher. Então você continua sendo a Raquel, você continua sendo a Alessandra. Então você continua sendo essa mulher. Claro que não vai ser a mesma coisa, porque você é mãe e a gente nunca vai voltar, né, Raquel? Mas assim, a gente Nunca. Aham. precisa tentar trazer, a gente precisa tentar trazer o que te dá, e eu sempre falo isso para todas, o que que te dá libido na vida? E aí, libido na vida não é só a questão do filho. O filho é a coisa mais importante da sua vida, eu sei disso. Mas o que que te dá libido, assim, o que te dá vontade de fazer alguma coisa? Você gosta de ir, sei lá, na academia? Você gosta de ir fazer sua unha? Você gosta, sei lá, fazer alguma coisa pra você, né? E aí é que entra também esses companheiros, a parceria, enfim, para olhar para essa mulher e ver que ela está precisando também resgatar ela, para ela poder cuidar da criança, né? Porque tem aquele ditado, não sei se é um ditado, mas é uma analogia da máscara de oxigênio, né? Que para a gente poder cuidar do outro, para a gente poder ajudar o outro, a gente precisa se cuidar também, a gente precisa se amar também, né? E eu sei que, assim, falando é muito fácil, né? Não é fácil. Não é mesmo fácil. Mas, né? E, assim, eu recebo muitas, Mas assim, que eu, às vezes eu acompanhei na gestação. Pode falar, Raquel. eu acho, Ale, quando a gente olha para os nossos pais, eu, por exemplo, quando eu olho para os meus pais, eu fico pensando assim, ah, pô, que legal que eles estão tendo uma vida feliz, que eles estão tendo uma vida plena, né? E eu vejo as pessoas que tiveram aqueles pais assim, que falaram, ai, eu abri mão de tudo por você. É sempre uma relação mais doentia, né? Então eu acho que quando a Sim, gente vive plenamente, eu vivo o meu aspecto Raquel mulher, Raquel médica, Raquel professora, Raquel amiga, e não só Raquel mãe, eu sei que essa plenitude minha, ela vai, de uma certa forma, também preencher a Luísa, né? Porque quando a gente com fica só certeza. focado, a gente sufoca. Se você só foca no seu É, filho, você também sufoca. É uma relação muito doentia. E sem falar também que você ter um bom relacionamento com a parceria que também está cuidando do seu filho, também é uma questão de carinho, de um ambiente de amor para o seu filho, né? sim, exatamente. E é muito isso, tem que ter o companheirismo. E eu sei o quanto isso ainda é uma coisa a se falar, né, Raquel? Por isso que é tão Uhum. importante eles irem juntos, entenderem o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, aí tirando um pouco do pós-parto, mas eu atendo muitas mulheres jovens com dor na relação Uhum. sexual. E aí, às vezes, a gente precisa chamar esse parceiro para explicar: olha, ela tem isso, não é frescura, não é coisa da cabeça dela, isso existe, ela sente sim essa dor, a dor dela é real. Então, assim, para poder explicar, para ele entender que, olha, não é porque ela não te quer, não é porque ela, né, não quer mais você, mas é porque ela sente mesmo, ela sente dor. Ela não tá mentindo para você. Então, começar a trazer também esses companheiros para esse, tanto na gestação, mas também no pós-parto, né? Isso é muito importante, para eles poderem entender também que vai acontecer muitas mudanças, né, na vida deles agora, né? É, eu acho que é o restabelecimento de um pai, de uma mãe, o restabelecimento também de uma nova parceria, né? Eles podem também Sim. restabelecer um novo contrato, né? Da relação. Ai, travou. Aí. Deu? Deu a cara de cansaço. Deu, eu tô te Eu vou escutando nadar. já. O meu Nossa, celular Raquel, aqueceu, olha, Ale. Eu tive quando eu que... crescer, quero ser igual a você. Nossa, eu tô super focada. E engraçado que quando eu comecei com a Ítala, a primeira consulta que fiz com ela no comecinho do ano, eu não fazia nada de atividade física. Aí eu comecei a fazer 3 vezes. Hoje em dia eu corro todo dia, ou eu só parei de correr por conta do joelho, né? Mas eu comecei agora com um Aham. coach que eu quero fazer eu vou fazer um triatlon agora. Dizendo eu. Maravilhosa. Dizendo eu falei pro Maravilhosa. Bruno, que é esse amigo meu, eu falei, Bruno, arruma uma prova que eu vou fazer triatlon. Não tenho nada para fazer aqui em Mineiros, cidade pequena, não tem nada para fazer, eu vou ser triatleta.
Maravilhosa. Tá mais que certa, Raquel. Quando eu crescer, quero ser igual a você, viu? Ó, Maravilhosa. uma coisa que eu queria falar, Lei, que eu acho que ainda tá faltando, antes da gente responder, não sei se vai dar tempo da gente falar alguma coisa. Ah, não tem mais Tá. pergunta nenhuma aí, porque... gente, é o seguinte, tem uma coisa que a gente tem utilizado, que é o laser ecológico, né? Para Sim. que o laser ele é muito legal, porque o laser ele causa como se fossem umas pequenas queimaduras, umas pequenas lesões locais. A gente anestesia, não tem dor o procedimento, tá? Pelo lado de fora ele é mais doloroso. Mas se a gente for utilizar pelo lado interno, ele não é tão doloroso assim. Aí o que que acontece? A gente utiliza o laser para aquelas pacientes que estão tendo muita dor na relação, principalmente a dor que é superficial, é uma sensação de que está rasgando, elas falam que está enfiando uma faca, elas usam muito esse termo, né? Enfiando uma Sim. faca. E aí, o que que a gente pode fazer? O laser, ele causa essa lesãozinha, e aí quando for recuperar, o corpo manda mais colágeno. O colágeno, ele puxa a água. Quando ele puxa a água, a mucosa, ela é espessa, ela vai ficar grossona. Com esse espessamento, a paciente ela diminui a dor demais, isso na primeira sessão. Já ajuda Legal. muito, então, para pacientes que estão tendo dor no pós-parto. Às vezes, a gente pode, inclusive, repor estrogênio para aquelas pacientes que estão com muita dor. Sim. Então, tem alguns tratamentos que podem ser feitos. A gente pode hidratar essa vulva, essa vagina, né? Hoje já tem hidratantes à base de ácido hialurônico. Então, tem tratamento para paciente que está tendo dor, né? Mas eu acho que o mais Com importante, certeza. às vezes, para essas pacientes, elas estão com muita dificuldade, assim, de reconhecimento da maternidade, de se reconhecer nessa nova fase, às vezes psicoterapia também, né, Ale? Com É uma coisa que certeza. ajudaria muito. A gente Sendo fica bem meio surtado. sincera, eu sou. Sendo bem sincera, eu indico a psicoterapia, assim, para todo mundo. Sendo bem honesta, Uhum. assim. Eu sempre falo, gente, se todo mundo fizesse, seria tão, tão maravilhoso, né? Porque daí a gente conseguiria lidar com algumas coisas que a gente não quer lidar, né? Exatamente. Já é mais do que meio caminho andado, né? Também nesse processo aí de dor, de retorno à Com certeza. sexualidade, de entender que agora você não é a representante da Virgem Maria, de que o sexo ele também é divino, foi criado por Deus e que a gente pode aproveitar ele. Ele faz transformações neurohormonais que vão ser importantes para a sua saúde física, mental, psicológica, que ele vai criar um ambiente de Sim, carinho, de amor dentro do seu lar. Então, às vezes, uma ressignificação do sexo ele vai ser importante para essa paciente, né? E para o parceiro também, eu acho que é extremamente importante. sim, O com sexo, certeza. gente, E essa. o sexo é a brincadeira do adulto. Eu acho que é aquele momento em que você pode abstrair os problemas e vocês podem se divertir. Você tem que permitir voltar a brincar com o seu parceiro, né? E Sim, é importante, coisa assim que a gente percebe mulheres não finjam orgasmo, sabe? Porque é o seguinte, se você não tem uma relação sexual prazerosa ou que consiga ter orgasmo em boa parte delas ou em alguma delas, né? A gente sim, começa a ir para uma relação sexual sem que ela tenha o porquê e o motivo. A gente sim, percebe muito mulheres que às vezes elas fingem uma vida inteira. Depois, quando elas entram nessa fase, aí que o sexo perde sentido. Porque você tem muitas outras atividades que são muito mais interessantes do que transar. Então, é extremamente com importante que a certeza. mulher ela entenda como que é importante assim, ter um bom orgasmo, ter uma relação sexual prazerosa, né? É extremamente importante isso, né? Com certeza. E também essa questão, né, da libido, de entender que o desejo sexual ele pode dar uma reduzida, que isso é um processo, que é uma fase, e que se ela, assim, se sentir confortável, por exemplo, o parceiro, nossa, foi super legal, bacana, trabalha ali em conjunto, os dois juntos, e ele começa a estimular ela, e ela sente que aquilo é um estímulo positivo que ela dê essa chance para esse companheiro também, né? Que eu acho que é uma questão de, assim, ela estar querendo, claro, mas, assim, se aquilo ainda não é uma coisa tão
presente, mas que se ela é estimulada e ela sente aquilo como algo positivo, que ela deixa, né? Tenta ter a tentativa ali daquele relacionamento, aquele sexo bom, né? Então, assim, a libido realmente, né, Raquel, ela vai diminuir, tá? Vai. Isso é E uma questão principalmente falar em hormonal. quantidade. É. E, gente, falar Sim, em quantidade, só esquece comparar sexo de começo de relacionamento, começo de casamento para quando vem filho. exato. Olha, dá uma boa na semana, aleluia, glória a Deus. É mais que a menina chega. Tem jeito não. Então, assim, às vezes é o seguinte, é aquela de qualidade, que vocês vão ter mais tempo, é investir no namoro mesmo, né? E às vezes fazer Exato. troca de turno, perceber um momento que o neném dorme Sim, bem, às vezes, sei lá, pegar um domingo de manhã, tipo assim, nossa, domingo de manhã, sim. Então, mudança de turno, mudança de período. Quando vem criança, tem que mudar. Passar a usar a sala, porque às vezes o neném tá dormindo no quarto, né? Então, assim, ó, vai ter que, assim, ó, sim, mudar local, mudar horário, ressignificar tempo, né? Então, assim, ó, vocês vão ter que reorganizar. Mas isso tudo é período, porque depois vai ter um período que vocês vão ter um sim. momento que vocês vão transar mais. E a libido, ela muda, né? Ela vai mudar, não tem jeito. É hormonal. E são fases, né? A gente precisa entender que são fases, é uma fase da vida, né? É uma fase que, assim, a prioridade, claro que não vai ser o sexo. Eu sei que não é o sexo, É. né? Mas que a gente precisa ressignificar esse casal e não só o pai e a mãe, né? Sim. Então, o casal como parceiros mesmos de vida, de cama, de relacionamento, e não só como o pai ou a mãe daquela criança, né? Que vocês vão ser, que é importante ter essa parceria como pai e mãe, mas também é importante ter essa parceria como casal, né? E isso é um ressignificado, é ressignificar mesmo todo esse processo e entender que isso não vai voltar, né? E que tá tudo bem não voltar, né, Raquel? Que não é É. assim, não vai ser igual era antes, mas tá tudo bem não ser igual a antes, né? E, aí, outra. Ah, estão falando que ó, lubrificantes e hidratantes são importantes ainda nessa fase. Sim. Gente, Sim, mesmo que você perceba que a sua parceira está lubrificada, é extremamente importante que vocês tenham um bom lubrificante, tá? Em sim, casa. De preferência, uma base de água, ou alguns lubrificantes hoje em dia que são um siliconezinho, mas aí tem que tomar cuidado se for usar preservativo, né, e tudo mais. Mas, assim, tem sim, que ter um bom lubrificante em casa, né? De preferência que não tenha cheiro, porque como a vagina, ela tá atrófica, ela tá sensível, então uma chance muito maior da mulher ela ter alergia, tá? Dela ter dor, sim. dela ter queimação. Então é muito mais comum. Ó. Aqui de banana. Aqui. Oi, Aqui de banana. Olha Luli! quem tá aqui, é de banana, filha. Fala, oi, tia Oi, Lê. Luli! Oi, tia Lê, ela falou. Oi! Gente, ela tá a coisa mais linda! Não, ela tá demais. E ela tá falando coisa demais. Eu tô assim, assustada com as coisas que ela tá. Gente, alguém tá alguma óleo de coco? Camila, assim, eu não gosto muito de óleo de coco para relação sexual, mas o óleo de coco ele é bom hidratante. Você pode usar todo dia à noite, pode hidratar, não tem problema nenhum. Ele pode ser usado nessa fase sim, porque a vagina fica muito machucada, né? A vulva fica muito, ela pode ser usada sim, tá bom? Eu não tô aguentando a Luísa. Desculpa, Camila. gente. Me tira o foco Irmã essa da princesa. Camila. Amor. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Raquel? Usar e abusar do lubrificante, conversar com esse parceiro, com essa parceria, trabalhar esse erotismo um pouco fora também, né, daquele momento ali que está cuidando do bebê. E assim, gente, eu não sei qual que é a sua opinião, Raquel, mas assim, se permita também pedir ajuda, sabe, de outras pessoas, da sua rede de apoio ali, para você conseguir também, às vezes, sair com seu parceiro, sair para jantar, não sei, você sair fazer alguma coisa com você. Não fique, pelo menos eu, na minha opinião, tá? Peça ajuda. Ali as pessoas, às vezes mães, sei lá, avó,
não tem problema. Isso não quer eu sei que é difícil, mas isso não quer dizer que você está delegando o seu filho, que você não se importa com o seu filho, né, Raquel? Eu não Mas quero não é empurrar, isso. não. Exatamente. Exatamente. É diminuir a questão do peso de consciência e abusar da sua rede de Sim. apoio. Permitir aí um jantar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que você tenha um horário de qualidade com a sua parceria, que é uma outra Sim. dica também extremamente importante para esse período. Com certeza. Eu super concordo. Eu sou muito dessa opinião também, assim, que a gente precisa sim pedir ajuda, que não tá errado você pedir ajuda, né? Tem... Eu acho que é difícil de É que às esquecer, vezes no Ana. segundo pode ser que vai, É. Eu vou te falar, eu não né? esqueço do meu puerpério. Não esqueço do meu puerpério. Eu sei exatamente Sim. como é que é. Essa ressignificação. Eu me vejo uma mulher totalmente diferente e ressignificada, assim, do nascimento da minha filha pra cá. Totalmente. Eu me sinto outra mulher depois do nascimento da Luísa, né? Então, assim, foi um período pra mim Não tenho intenso. dúvidas. Não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser meu segundo filho. Espero que seja um processo menos difícil, né? Mas, assim, pra mim foi extremamente difícil. Assim. Sexualmente falando, então, Deus me livre. E eu achei assim, eu até falei pra Raquel, falei, Raquel, nada melhor que você para falar sobre isso, porque além de você entender da parte técnica, entender a parte teórica, mas você viveu isso, né? Eu não vivi isso ainda, pelo menos, mas você viveu isso. E eu acho que as mulheres, elas precisam às vezes se identificar com outras mulheres para entender que não é só eu, ou não é, eu vejo que ela também passou por isso e que eu também estou passando por isso, né? Então, acho que isso é bem importante, porque assim, a gente precisa colocar a nossa vulnerabilidade para ajudar outras mulheres também, né? Não sei. Verdade, também acredito. Parece que não tem mais nenhuma pergunta, né? Não. Eu acho que não, Raquel. Ó, Deixa eu nós dar uma temos olhada 7 aqui para minutinhos, cima, mas eu acho que não. então. Tá. Então, acho Não. que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda agora, senão a gente vai finalizando para você ir nadar maravilhosa. Não, eu já tô aqui com o maiorzinho aqui embaixo do vestido. Eu vou só subir ele e correr ali pra academia. Eu falei, moça, Gente, eu tô não nadei chocada, ontem. Raquel. Não, eu tô revoltada, porque ontem eu não consegui malhar, porque foi um dia bem pesado pra mim. E eu falei, eu cheguei na academia hoje e falei, moça, pelo amor de Deus, eu vou nadar hoje, mas eu tenho eu vou malhar, mas eu tenho uma live. Que horas que a academia pode segurar a piscina pra mim? Ela, 9, tá bom? Eu falei, perfeito, eu vou sair da live correndo e eu venho pra cá nadar. Então, são 5 minutinhos daqui de casa, eu vou, ó, no Gente, eu pau. tô chocada, maravilhosa. Então é isso, Raquel. Muito, muito obrigada por você ter aceitado Olha, essa Lê, eu tava com muita live. saudade, viu? Eu também. Vamos fazer mais vezes de outros assuntos, porque é muito bom fazer live com Vamos. você. Muito, muito obrigada. De nada, Ale. Gente, ó, muito obrigada a todo mundo que tá aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou preparar algum texto contando o meu depoimento do meu puerpério, relacionado à minha sexualidade, Legal. né? Baseado no que a gente falou. E aí vou colocar aí para vocês, e aí vocês depois mandem perguntas aí para mim, para ler no direct, a gente troca o que for de informação para uma responder, tá bom? Isso aí. Então, ó, beijo para Isso vocês, aí. que agora eu vou pra minha Obrigada. natação. Beijo, Até gente. mais, Obrigada. Ale. Boa noite. Obrigada, Raquel. Boa noite. Tchau.